Bom, irmãos, mais uma vez, para aqueles que estão chegando agora, acessando agora a nossa transmissão, sejam todos bem-vindos, que a graça e a paz do Redentor estejam em nossos corações, nesse momento em que nós enfrentamos esse isolamento. E nós vamos para a nossa terceira aula da Escola Bíblica Dominical, que trata de um tema bem específico e oportuno para esse nosso cenário, que é a providência divina. Eu divulguei essa semana que a partir do próximo domingo nós teremos aulas diferentes. Reunido com a equipe pastoral, nós pensamos em fazer uma exposição dos salmos, chamados Salmos de Lamento. Então a equipe pastoral se ocupará disso nas próximas semanas, enquanto estivermos nesse período de quarentena. Então eu, o reverendo Marcos, e o seminarista Leonardo Gustavo, nós faremos exposições a respeito desses salmos nas manhãs de domingo, tá bom? Isso não vai tirar a participação dos irmãos, tá? A transmissão será ao vivo e nós teremos também um tempinho para conversarmos sobre o salmo logo após a exposição, tá joia? Então conto com a sua divulgação. Eu já coloquei os avisos lá nos grupos da igreja, então divulgue isso para que nós tenhamos uma participação cada vez maior da igreja nesses momentos de transmissão ao vivo, que o Senhor edifique a nossa vida, tá bom? Deus abençoe você. Eu quero orar nesse momento, peço que você, onde você estiver, me acompanhe em oração para que o Senhor, por sua graça e misericórdia, nos edifique na manhã de hoje por meio da sua palavra, tá bom? Vamos orar? Santo Deus, obrigado por esta oportunidade, por agora podermos encerrar o nosso tema sobre a providência divina e temos aprendido que o Senhor cuida do mundo que o Senhor criou. Ó Deus, muito obrigado pelo seu cuidado dirigido às nossas vidas, obrigado porque descansamos no Senhor e sabemos que o Deus soberano está no controle de todas as coisas, guiando tudo para um fim, para um propósito justo, santo, agradável, perfeito. Senhor, muito obrigado por esta hora, pelos irmãos que estão nos acompanhando virtualmente, que o Senhor os abençoe, os edifique, tire todo o mal entendido, ó Deus, de nossa conversa de hoje e que a sua palavra, Senhor, prevaleça. Oramos gratos por esta oportunidade, por assim podermos transmitir a sua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Bom, nós vamos então continuar nossa discussão sobre a providência divina e hoje nós vamos encerrar a nossa série de aulas sobre esse tema, a terceira aula de hoje, e eu espero que você compreenda aquilo que nós temos para discutir nessa manhã, tá bom? Então, só para relembrar, nós estamos aqui discutindo o tema da providência divina e nós vamos para a nossa terceira aula tratando de mais um desdobramento desse assunto, tal como nós o dividimos lá na nossa primeira aula em 3 encontros, tá? Então, uma coisa que nós precisamos entender e que esteja bem vivo na nossa memória é a definição de providência divina. Então nós temos aqui falado, a partir da nossa tradição reformada, qual o sentido de providência divina. Mas em linhas gerais, de maneira bem simples, para que todos acompanhem, a providência divina nada mais é do que o cuidado do nosso Deus com tudo aquilo que Ele criou, com a sua criação. Então falar sobre providência divina é falar sobre a maneira como Deus cuida de tudo, encaminhando tudo para o cumprimento dos seus santos e sábios propósitos. Bom, entendendo o que é providência divina de uma maneira bem geral e objetiva, nós já falamos aqui que a maneira como Deus cuida da criação envolve o governo dele, e nós sabemos que esse governo é um governo teleológico. Já expliquei para vocês o significado dessa palavra. Teleologia tem a ver com propósito, com objetivo, com finalidade.
quer dizer que Deus governa todas as coisas. Lembrem-se do caráter universal da providência. Tudo aquilo que existe está dentro do que nós chamamos de providência divina. Ou seja, tudo está sob o governo soberano do nosso Deus. E esse governo é um governo que conduz todas as coisas a um propósito que o próprio Deus estabeleceu. E nós sabemos que o nosso Deus, ele nada faz de errado, não há equívocos na sua maneira de conduzir as coisas. Então, seu propósito, ele é sábio. Por mais que no desenrolar da história, quando observamos a sua providência sendo manifesta na história, o seu governo sendo expresso no dia a dia, e não compreendamos muito o que está acontecendo, o fim de tudo isso é um fim santo, sábio e perfeito, tá bom? Então, o governo de Deus é um governo teleológico. Então, a providência divina, ela acampa aquilo que nós chamamos de governo. Mas também há uma outra dimensão da providência divina, que é a preservação. O Senhor Deus cuida do mundo, governando, mas também preservando-o. Se Deus tem um propósito e faz com que tudo alcance esse propósito, Ele então vai preservar tudo aquilo que é necessário ser preservado para que chegue então aquele fim proposto por Ele. Tá? Então nós não podemos deixar de considerar o governo e a preservação de Deus no que tange à providência divina. Espero que esses dois aspectos estejam bem claros para você, porque hoje nós vamos concluir com um terceiro aspecto que diz respeito à providência divina, que é o que nós chamamos de concorrência. Eu sei que esse tema é um tema extremamente denso, ele é difícil, não é nada fácil. Talvez você tenha ficado com inúmeras perguntas desde que nós começamos aqui a falar sobre o governo de Deus. Deus governa todas as coisas, grandes e pequenas. Tudo está sob o seu mando. E muitas vezes nós não conseguimos compreender isso ou rejeitamos essa ideia por utilizarmos um outro tipo de parâmetro para analisarmos a realidade. Mas eu insisto com você de que o seu parâmetro tem de ser a Escritura Sagrada. O próprio Deus revelando a nós a sua maneira de conduzir o mundo. Então eu não posso procurar entender a maneira que Deus governa as coisas e preserva-as a partir dos meus referenciais, a partir daquilo que se diz por aí, a partir das especulações filosóficas e de outra natureza. Eu preciso então olhar para a ação de Deus no mundo a partir da lógica da Escritura, tá bom? Então, alguns temas, sem dúvida alguma, são complexos, extremamente difíceis, e nós não conseguiremos compreendê-los adequadamente, se não apenas arranhar a sua superfície, tá? Então, pastor, o que o senhor quer dizer com concorrência? O que a tradição quer dizer com concorrência quando nós falamos a respeito da providência divina? Então é bom nós definirmos aqui o que é concorrência. Ora, a providência divina envolve então, só para você ficar bem familiarizado com o que nós estamos discutindo, governo, preservação e concorrência. O que é concorrência? Bom, para definirmos a concorrência, nós vamos recorrer a um auxílio muito importante para todos nós, que é recorrermos aos bons e velhos dicionários. Então eu vou trazer para vocês aqui um dicionário etimológico, o verbete concorrer, para que você compreenda então o que significa essa palavra e qual a origem dela,
para que nós liguemos aqui essa definição com aquilo que nós vamos utilizar ao longo da nossa aula de hoje. Eu trago aqui para vocês o dicionário etimológico do Antônio Geraldo da Cunha. Um dicionário etimológico é um dicionário que procura trabalhar não apenas a definição de uma palavra, mas a origem dela. Então, eu procurei o verbete concorrer. O que significa o verbo concorrer? Contribuir, cooperar e competir. Bom, segundo o Antônio Geraldo da Cunha, a palavra concorrer, ela aparece na língua portuguesa no século XV, mas ele próprio diz que é bem provável que essa palavra ela tenha surgido bem antes. Nós não temos muitos recursos para definirmos a maior parte das origens das palavras em língua portuguesa, porque nos falta pesquisas adequadas. Mas, e essa palavra veio de onde? De qual língua? Veio do latim. E alguns termos estão relacionados a essa palavra, como a palavra concurrere, concorrência e a palavra concursos. Olha só, você muito provavelmente faz uma relação da palavra concorrer com a palavra concurso, né? Na nossa língua, de origem latina também, você sabe muito bem o que significa a palavra concurso. Quando nós participamos de um concurso, nós estamos então competindo, nós estamos correndo com alguém à procura de alcançarmos um determinado objetivo. E aí eu fui procurar também no dicionário do Francisco Torrinha, que é um dicionário de língua latina, a palavra concursos. É ação de correr juntamente. É justamente essa ideia que nós utilizamos para tratar do que falamos de concorrência ao tratarmos do tema da providência divina. Então, olha só, é justamente esse termo, concursos, que nós utilizamos para falarmos da providência divina relacionada a tudo aquilo que acontece. Bom, pastor, então eu já sei que a palavra concorrência vem de concorrer, eu já sei, aprendi o que significa concorrer, eu aprendi até quando essa palavra foi utilizada pela primeira vez e de onde ela veio, de qual língua ela veio. E o termo que nós utilizamos em teologia, o termo técnico, é o termo concursos, a palavra em latim mesmo. Mas de maneira mais específica aqui para o nosso caso, vejam, no âmbito da providência divina, a concorrência ou o concursos diz respeito à cooperação do poder divino com todos os poderes subordinados, ou seja, uma harmonia entre a ação de Deus e as ações humanas, bem como tudo aquilo que acontece no mundo. Olha só que coisa. Concorrer significa o quê? Você já sabe agora o que significa a palavra concorrer. É correr com. Então, se eu corro juntamente com o Júnior uma maratona, eu estou concorrendo com ele. Eu estou correndo com ele. Então, quando nós falamos em concorrência ou concursos no âmbito da doutrina da providência divina, o que nós queremos dizer é que, bom, se Deus governa tudo soberanamente, se Ele preserva todas as coisas para que cheguem preservadas ao fim que Ele estabeleceu, tudo aquilo que acontece então vai correr juntamente com aquilo que Deus predeterminou. A ideia é basicamente essa. Tudo aquilo que os homens fazem, preste atenção, tudo aquilo que os homens fazem, tudo aquilo que acontece no mundo não pode acontecer
acontecer fora dos planos que Deus estabeleceu. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque senão Deus perderia o controle da situação. Então tudo o que acontece concorre para aquilo que Deus estabeleceu como propósito para as pessoas e para o próprio mundo de uma maneira geral, tá bom? Então essa é uma ideia, tá, bem geral, bem básica do que é a concorrência no âmbito da providência divina. Você consegue acompanhar essa ideia? Eu vou citar aqui o John Frame, tá, para a gente poder alargar um pouco mais essa nossa definição, a maneira como nós estamos lidando com esse tema da concorrência. Eu espero que você compreenda bem essa matéria. Bom, vamos lá. Olha só o que o Dr. John Frame afirma no seu livro A Doutrina de Deus. Segue-se, pois, que a doutrina da concorrência é simplesmente uma aplicação do princípio geral segundo o qual Deus faz tudo acontecer. É Ele quem faz tudo acontecer. Preste atenção. Ele governa, preserva. A concorrência ensina que Deus causa os acontecimentos que ocorrem, olha só, no micronível, como também os que ocorrem no macronível. Ele faz uso das causas secundárias, mas nenhuma das causas secundárias opera sem ele. Ele faz uso das causas secundárias, mas sempre opera nelas e com elas. Então, olha só, isso nós já temos falado desde o início dessas aulas. Citando a confissão de fé, quando a confissão trata da providência divina, a confissão diz que Deus governa, preserva, cuida, sustenta todas as coisas, desde aquelas bem pequenas, ínfimas, até os acontecimentos mais grandiosos. Então vejam, Deus causa tudo aquilo que acontece na dimensão do micronível, como também do macronível, num nível bem ínfimo, pequeno, minúsculo, microscópico, como também numa escala universal, cósmica. É importante que você compreenda isso. Bom, em linhas gerais, basicamente, é dizer que tudo aquilo que acontece no mundo corre junto ao que Deus estabeleceu. Ah, pastor, então quer dizer que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que acontece, tragédias, seja no nível social, seja no âmbito da natureza, tudo isso acaba correndo junto com aquilo que Deus estabeleceu como propósito? Sim. Coisas pequenas também? Sim. Grandes eventos, mas coisas muito triviais que nós julgamos até indiferentes e que não causam nenhum tipo de alteração em eventos maiores. Justamente, o Senhor faz com que tudo se harmonize aos seus propósitos determinados antes da fundação do mundo, tá? Essa é a ideia. Eu vou ilustrar para vocês aqui mais ou menos, tá? A partir da próxima projeção. Então, a ideia é basicamente essa. Eu quero que você preste atenção na movimentação do slide. Ao final você tem o propósito de Deus. Então, é o governo teleológico. Ele estabeleceu um fim, tá? Um fim para a história, onde tudo vai sair do jeito que Deus estabeleceu, tá? Não vai fugir nada ao seu controle. Você se lembra lá de Jó capítulo 42, né? Logo no início do capítulo 42, Jó faz uma declaração muito bela e contundente. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ninguém, nem o mundo,
nem Satanás, nem a carne, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Então, os propósitos divinos serão cumpridos. Por quê? Porque ele governa tudo. E ele preserva tudo aquilo que deve ser preservado para que os seus propósitos sejam cumpridos. E ele faz com que tudo o que acontece, aconteça em harmonia com os seus decretos. Então veja só, é mais ou menos assim. Providência divina, caminhando, correndo junto com as intenções e ações humanas, importantes acontecimentos e pequenos acontecimentos. Então tudo corre junto com a providência divina. Tá? Então não tem como as intenções e as ações humanas fugirem da harmonia dos decretos de Deus. Não tem como grandes acontecimentos acontecerem, ocorrerem de uma maneira que Deus não estabeleceu. Pequenos eventos estão também em harmonia com a providência divina. Tá? Então essa é a ideia. Deus governa tudo isso, Deus preserva tudo isso, para que o seu propósito seja alcançado e faz com que tudo isso concorra a um concurso entre tudo aquilo que acontece e a providência divina. Essa é a ideia, tá? Isso é muito importante para que você compreenda. Dessa maneira, desde a morte de um pequeno pardal até uma pandemia, algo que abala o mundo inteiro, tudo isso está em harmonia com o que Deus estabeleceu. Nada foge ao seu controle. Eu me lembro de uma passagem do R.C. Sproul, um teólogo já falecido, no livro dele intitulado Eleitos de Deus, quando ele diz que se uma célula fugir do controle de Deus, ele deixa de ser soberano. Então, quando nós afirmamos que o nosso Deus é soberano, nós estamos dizendo, como o Frame, que ele governa todas as coisas no micronível e no macronível. Então, um passarinho que cai, uma coisa que para nós é algo trivial, é algo que não faz a menor diferença, um passarinho que caiu morto no chão, até uma pandemia, tudo, absolutamente tudo, irmãos, concorre com a providência divina. Concorre no sentido de correr junto, tá? Não de confrontar, porque tudo aquilo que aparentemente contesta Deus, vai na contramão de Deus, na verdade está concorrendo para que o plano de Deus seja estabelecido cabalmente, tá? Então essa é a ideia. Então se a gente pensar, por exemplo, até os números sobre os quais a sorte cai, concorrem com o governo divino. É justamente por isso que nós temos no Antigo Testamento a ideia do lançar sortes. Eu já disse a vocês que nós não trabalhamos com essa ideia de sorte e azar. Porque essa ideia de sorte e azar é a ideia de que o mundo ele é fruto de operações randômicas, de aleatoriedade, de acaso. É algo completamente cego. No Antigo Testamento, essa ideia de sorte não é o lançar a sorte, não é a ideia de que o mundo funciona sem uma direção. Lançava-se sortes com o objetivo de descobrir a vontade de Deus, aquilo que ele tinha determinado para acontecer, tá? Então é uma perspectiva bem diferente de uma perspectiva que lida com a sorte ou o azar numa ótica de aleatoriedade, de um destino cego, de acontecimentos que não podem ser previamente descobertos,
que não há uma ordem, tá? Não é nesse sentido. Mas até quando nós observamos esses jogos que lidam com combinações, com a sorte, com o sorteio, tudo isso faz parte, concorre, tá, para aquilo que Deus estabeleceu. Ah, pastor, será que Deus ele está preocupado com essas pequenas coisas? Eu vou mostrar para vocês por quê. Que nós não podemos deixar de encarar que pequenas coisas estejam no controle do Senhor. Tudo está no controle dele, tá? Então, por mais absurda que para você pareça essa ideia. Então, o que a gente quer dizer com tudo isso é que Deus controla todas as coisas. Tá? Se a gente vai para textos como Romanos, do capítulo 8 ao 11, se a gente vai para Efésios capítulo 1 e tantas outras passagens nas Escrituras Sagradas, nós vamos verificar o quê? Que o Senhor Deus controla todas as coisas. Todas elas. Grandes acontecimentos, importantes acontecimentos, mas coisas bem triviais, tá? Bem bobinhas, que talvez nós julguemos não ter nenhum tipo de relação com o plano de Deus para a vida de uma pessoa, tá? Então isso é muito importante, deve ser pensado por nós. Então, vejam que na citação do Frame, e pelo que nós temos conversado aqui, a gente precisa entender que tudo aquilo que acontece tendo uma causa primeira, tá? Há algo que causa tudo aquilo que acontece. Nós vimos aqui na semana passada sobre a preservação que há um elemento, uma ideia de preservação que é chamada preservação metafísica. Ou seja, a gente pode estabelecer políticas públicas, a gente pode estabelecer campanhas para preservação da fauna e da flora. Nós podemos então trabalhar para preservar esse mundo, só que há uma preservação que está além do físico, é o que nós chamamos de preservação metafísica. Essa preservação, quem opera é o Senhor Deus. O mundo só existe porque Deus o permite existir, Ele o sustenta. Então isso é fundamental. Então a causa primeira de um mundo funcionar, de um mundo estar existindo, é o próprio Deus, tá? Ele é a causa primária de tudo aquilo que existe. Mas há as causas secundárias. As causas secundárias, elas são as leis, por exemplo, que funcionam no nosso planeta, são as nossas ações, a nossa responsabilidade, a maneira como nós lidamos com a criação de Deus, e por aí vai. Então, essa distinção é importante. Causa primária e causas secundárias. Então, nós causamos coisas, nós produzimos coisas, nós somos a causa de muitas coisas num segundo plano, num segundo momento. Mas pensando assim, nós temos uma causa primária. O próprio Deus, ele é a causa de tudo aquilo que existe, tá bom? Isso é muito importante, tá? Essa ideia, ela é fundamental para que nós compreendamos de maneira mais ordeira o nosso assunto de hoje. Bom, agora a partir dessa situação, ou a partir desse entendimento, eu quero pensar com vocês um caso bem prático para a gente aplicar essa ideia, tá? Algo da nossa experiência comum,
corriqueira, para a gente poder entender como é que funciona essa relação entre a causa primária e as causas secundárias. Lembrem-se que o John Frame, apesar de adotar essa linguagem de causa secundária ou causas secundárias, essas causas secundárias, elas jamais poderão acontecer independentemente de Deus, ou seja, da causa primária. Eu vou pegar um exemplo aqui do mundo do futebol para a gente tentar entender um pouco como é que funciona essa relação. Então vamos imaginar um jogador que vai marcar um gol. Eu ia colocar aqui um jogador do Flamengo fazendo gol, mas aí para evitar algum problema eu coloquei aí um jogador do Tottenham da Inglaterra, que aí a gente agrada gregos e troianos. Bom, mas quando um gol é marcado, aí eu pergunto a você, esse gol que foi marcado, esse evento acontece independente da ação de Deus ou não? Volta àquela questão, se Deus está preocupado com essas pequenas coisas. Pastor, eu acho que não, aí é da nossa alçada, aí tem a ver conosco, essas pequenas coisas não vão alterar muita coisa, não vai interferir no plano de Deus, a gente tem liberdade para fazer isso. Eu acho que Deus, ele cuida de coisas maiores, e de coisas maiores positivamente, né? Porque tem muita gente que acha que quando uma catástrofe, um desastre ou uma calamidade aparece, essa ação deve ser atribuída a Satanás, alguma outra coisa, e não a Deus. Deus não tem nada a ver com isso, ele tem a ver com grandes eventos e eventos maravilhosos, agradáveis. Se há uma pandemia, se há uma catástrofe, uma tragédia, Deus não está por trás disso. Mas não é bem assim, tá? Eu vou mostrar para vocês essa questão. Então, olha só. Se nós seguirmos a nossa linha de raciocínio, entender que Deus, ele governa tudo, preserva tudo e faz com que tudo concorra para o cumprimento dos seus propósitos, tanto no macronível como no micronível, então coisas pequenas, elas estão dentro do controle de Deus. Então, pensando sobre o atleta que marca um gol numa partida importante, em outras também, qual é a causa primeira, seguindo o nosso raciocínio? Deus. Aquele gol só aconteceu porque Deus quis que ele acontecesse. É isso mesmo. Deus é a causa primária daquele gol. O jogador que fez o gol, ele também causa. Pastor, ele chutou a bola. E ele que fez o gol. Ele é a causa secundária. Vocês se lembram que na citação do Frame, ele afirma que Deus utiliza as causas secundárias e ele não apenas utiliza essas causas secundárias, ele age nelas e por meio delas. Ou seja, quer dizer que Deus é a causa primeira do gol e ele faz isso por meio da causa secundária, que é o atleta, o jogador. Agora preste atenção. Nessa causa secundária, o que a gente tem? Os movimentos do jogador, a atuação dos músculos do jogador, o preparo físico dele, a força, a potência no chute, a técnica do jogador, que ele recebeu ao longo da experiência, orientação técnica e por aí vai. O cálculo do jogador ao buscar êxito em seu chute. Tudo isso faz parte da causa secundária do gol. Deus também controla todas essas coisas aqui, pastor?
Sim, tudo aquilo que envolve a ação e o gol não ocorre, preste atenção, independentemente da ação de Deus. Ou seja, tudo concorre para o propósito que Deus estabeleceu. Mas por que Deus vai se preocupar com uma partida de futebol? Deus tem algo mais importante para se ocupar. Mas, gente, é porque tudo obedece ao plano do nosso Deus. E, às vezes, claro que a minha perspectiva é que tudo tem um propósito. Todas as coisas, desde os acontecimentos pequenos. Deus está no controle e governa porque há um propósito. Embora a gente pense que não. Falar, mas Deus está no controle dessas mínimas coisas, da maneira como os neurônios estão funcionando na cabeça do jogador? A estrutura dos músculos do jogador? Tudo isso. Deus está no controle de tudo, tá? Ele preserva tudo, ele age em tudo. Essa é a ideia de um Deus soberano, tá? Se a gente pensar, pastor, será que coisas pequenas podem interferir de maneira mais relevante? Eu penso que sim, tá? E por isso Deus está no controle de tudo e governa até as coisas pequenas. Pense, por exemplo, numa situação em que o sujeito vai sair da sua casa para o trabalho ou para algum lugar, e ele então resolve naquele dia, é uma sexta-feira, ele quer ir mais bonito para o trabalho, e ele então, no momento em que vai escolher o relógio que ele vai utilizar, ele escolhe o melhor relógio que ele tem para ir aquele dia. É o relógio mais chamativo, é o relógio mais caro que ele tem, e ele então resolveu escolher o relógio. De várias opções, ele tem 5 relógios, ele resolveu naquele dia escolher o relógio mais chamativo, mais caro, o relógio por quem ele tem mais a afeição, é muito importante, tem um valor sentimental, enfim. Então, ele escolhe aquele relógio. E então resolve ir para a parada de ônibus, está muito cedo ainda, e de repente, ao caminhar para a parada de ônibus, duas pessoas com má índole passam, e de repente, naquele homem, o que chamou a atenção daqueles bandidos foi justamente o relógio, que é muito bonito e chama a atenção. E então aqueles bandidos, por causa do relógio, foram até aquele sujeito, o abordaram e, claro, o relógio era algo muito importante para o sujeito. Ele então resolveu não entregar o seu bem, entrou em luta corporal com os bandidos, acabou sendo ferido e veio a óbito. Ele tem a sua vida encerrada. E se a gente retrocede e pensa, Deus quis levá-lo naquele momento. Ele só morreu porque Deus quis que ele morresse. Agora, o que Deus usou para que o seu plano fosse cumprido e a vida dele fosse ceifada naquele momento? A escolha de um relógio. Então eu creio que coisas pequenas, por mais bobas que nós achemos, elas estão sim debaixo do controle de Deus. Deus controla a intenção, a vontade, a escolha do indivíduo para que os seus planos sejam cumpridos. Então, a minha vontade concorre à vontade de Deus. Ela corre junto. Então, por mais que seja uma coisa boba, eu não vou de carro, vou de bicicleta. Não vou de bicicleta, vou a pé. Hoje eu não vou de ônibus. Hoje eu vou de Uber. Sabe, são coisas que para nós parecem ser triviais, com nenhuma conexão com aquilo que Deus tem para a nossa vida, mas que fazem toda a diferença, tá? Então, por isso, até mesmo um gol que é marcado pode fazer toda a diferença na vida do atleta que o marcou,
pode fazer diferença na vida de algum indivíduo do time adversário que perdeu a partida, há consequências na carreira dele, para a família dele. Então, há das mais variadas, tá? Possibilidades. A marcação de um gol numa final definindo uma partida pode levar alguém que esteja do outro lado do mundo assistindo o campeonato a ter um problema de saúde, até morrer. Então veja, Deus está no controle de todas as coisas, porque até nas mínimas coisas há um propósito a ser cumprido, tá? Então essa é a ideia. Isso quer dizer que tudo aquilo que acontece no mundo das moléculas, por exemplo, átomos e partículas subatômicas, não pode acontecer sem que concorra com a vontade de Deus. Tá tudo. Então, Deus está no controle de todas as coisas. Somente a vontade de Deus, irmãos, vai explicar todos os acontecimentos, sejam eles grandes ou pequenos. Tá? Isso aqui não foi revelado. A gente não tem condições de explicar claramente sem que qualquer dúvida permaneça, mas o que a gente sabe é que as coisas acontecem e acontecem porque Deus assim o quis. Isso pode ser um escapismo, tá? Pode ser uma forma de sair do diálogo ou não querer dar explicação, mas é isso que a gente tem a dizer. Se a gente admite que Deus é soberano, que Ele governa todas as coisas, que Ele preserva todas as coisas, a consequência lógica disso é que tudo vai concorrer, tudo vai se harmonizar àquilo que Deus estabeleceu. Tá? Então nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Nada. Então, se a gente pensar no cenário atual, tudo aquilo que acontece concorre para a vontade de Deus, plano que Ele estabeleceu. Tá? Então, concorde você ou não com o presidente, com o seu governador, concorde você ou não com o que está acontecendo, tudo vai concorrer para os propósitos que Deus estabeleceu, tá? Tudo. Isso é muito importante se desejamos compreender adequadamente esse tema. Bom, eu vou caminhar para o final da nossa exposição, depois eu acho que com as perguntas a gente pode explorar um pouco mais, lembrando que é um tema extremamente denso, né? Ele é desafiador, mas a gente pode discutir algumas coisas aqui sobre a questão do concursos, tá? Ainda que superficialmente, de maneira bem geral. Bom, é claro que há várias objeções a esse tema do concursos. Tem muita gente que vai espernear e vai dizer não é possível, não pode ser, não, nós somos livres, nós temos o livre-arbítrio, nós fazemos qualquer coisa que assim desejarmos, a gente pode mudar as coisas, a gente pode ir contra Deus, olha, a gente pode sim realizar coisas sem que haja uma influência externa, sem que Deus nos mova a isso. A nossa vontade, ela pode ser um elemento que nos constitui, mas que não se submete a nenhuma outra parte de nós. Então nós podemos ter uma vontade contra as próprias situações e aos outros elementos que nos constituem internamente. Então eu posso ter uma vontade contrária aos meus sentimentos, eu posso ter uma vontade contrária à minha razão, eu posso ter uma vontade contrária àquilo que Deus quer. Então tem muita gente que vai objetar e vai dizer não é possível isso, tá? Deus controla uma parte, a outra parte fica para o diabo, a outra parte fica para o mundo, a maneira como o mundo funciona de acordo com as suas próprias leis, e Deus, ele não interfere nisso, ele não age concomitantemente a isso, as próprias leis fazem o mundo funcionar, Deus não sustenta nada, o que sustenta são as próprias leis, e os homens têm a sua vontade própria.
podem inclusive caminhar numa direção contrária àquela que Deus estabeleceu. Então, há muitos que vão dizer isso. Deus se ocupa de uma parte, Satanás de outra, o mundo de outra e a carne de outra esfera. Deus não tem nada que ver com isso. No fim da história, ele vai resolver essa situação contra esses agentes, Satanás, o mundo e a carne. Mas ele se ocupa apenas de uma parcela de coisas no cosmos, na existência. Muita gente vai objetar isso. Eu vou destacar duas questões só, tá bom? Que servem de objeção contra essa ideia do concursos. A primeira é a seguinte: se Deus faz tudo se harmonizar aos seus propósitos, então a culpa do pecado é dele e não do homem. Ora, se nós fazemos aquilo que nos é predeterminado fazer, se eu não tenho como não fazer aquilo que eu faço, eu não posso ser responsabilizado por isso, tá? Então, Deus acaba sendo o autor do pecado. O que se pergunta diante disso, os opositores, e a minha liberdade? Como é que fica a minha liberdade? O meu livre-arbítrio? Então, uma coisa, um livro que eu indico para vocês, e há uma explicação muito interessante, e muitos teólogos acabam recorrendo a ele, é um autor chamado MacGregor Wright. O George MacGregor Wright, ele escreveu um livro chamado, foi publicado pela nossa editora, chamado Soberania Banida. Então lá você vai encontrar uma explicação portentosa a respeito dessa relação, tá? E a gente tem duas opiniões, basicamente, tá? Sobre essa matéria da liberdade. Há uma perspectiva libertária e há uma perspectiva compatibilista. A perspectiva libertária é que nós temos uma liberdade que não é manipulada, não é guiada por nenhum tipo de força externa a ela. Uma outra teoria contrária a essa é a teoria compatibilista. O compatibilismo é a compreensão de que mesmo Deus determinando todas as coisas, nós ainda assim temos liberdade. Só que essa liberdade é uma liberdade dentro daquilo que o próprio Deus estabeleceu para acontecer. Ou seja, a nossa liberdade é compatível com aquilo que Deus já determinou. Nós temos liberdade dentro do plano que o Senhor Deus pré-ordenou, tá? Então, eu não vou adentrar mais nesse ponto, isso exige um tempo bem maior para a gente explorar, mas o que eu quero dizer é apenas que alguns vão objetar dizendo, olha, Deus é o autor do pecado, se nós entendemos assim, tá? Vamos ver o que a confissão de fé nos fala sobre liberdade, se ela fala alguma coisa sobre essa noção de Deus ser o autor do pecado. Olha só, o texto confessional diz: desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou, preste atenção, Ele ordenou, livre e inalteravelmente, tudo quanto acontece. Grave isso, tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada, faltou um N ali, a liberdade ou a contingência das causas secundárias. Olha aí, palavra aparecendo aí. Antes estabelecidas. Olha, preste atenção. Deus, Ele ordenou tudo o que acontece.
Então, olha só, nessa definição, pastor, quer dizer que Deus ordenou a pandemia atual? Sim. Como é que ele fez isso? De maneira livre, inalteravelmente, ou seja, tinha que acontecer. Ninguém podia evitar isso. Tinha de acontecer. Bom, quer dizer então que a desobediência de Adão e Eva, a queda de Adão, o que eles fizeram lá no Éden, Deus também havia ordenado? Sim. Por mais que isso gere problemas para nós. Sim. Mas então ele é o autor do pecado? Não. Deus não é o autor do pecado. Por quê? Porque a vontade da criatura, ela não é ferida. A contingência dos acontecimentos também não. As causas secundárias. Só que veja, no finalzinho da citação diz que tudo isso foi estabelecido antes. Ou seja, de acordo com a ordenança de Deus. Mas ele não é o autor do pecado. O John Frame usa uma analogia, que é a analogia entre o autor e os personagens. Aí ele diz o seguinte, ele pega um exemplo que é uma obra do século XVI, uma obra do Shakespeare chamada Macbeth. Em Macbeth, o personagem, Macbeth, ele mata o rei Duncan. Ou seja, ele é um personagem de uma obra, de uma trama escrita, estabelecida pelo Shakespeare. E aí o John Frame diz, olha, é mais ou menos essa ideia que nós temos quando nós vamos estudar a providência divina. O Senhor Deus, ele cria uma trama, uma história, e ele então determina tudo o que vai acontecer naquela história. É como o caso de Shakespeare. Ele cria toda a trama, toda a história, mas quem vai executar, quem vai fazer, são os personagens que ele criou nessa história. Tá? Então o que acontece? Quem é que mata o rei Duncan? Não é o Shakespeare, é o Macbeth. E na trama, ele então vai ser responsabilizado por aquilo que fez. Mas quem foi que criou toda aquela peça? Shakespeare. Então, vejam, o que o John Frame quer dizer é o seguinte, que há dois níveis aí. Há o nível do criador e o nível dos personagens. Então, a gente não consegue ter acesso, compreender esse outro nível. É justamente por isso que a Escritura fala que os pensamentos do Senhor são muito diferentes dos nossos pensamentos. A maneira como Ele governa as coisas, nós não conseguimos compreender nas minúcias. Então essa é a ideia, tá? Deus ordenou todas as coisas, como Shakespeare ordenou todos os atos de Macbeth. Mas quem cometeu o crime foi o personagem e não Shakespeare. Há toda uma discussão, tá bom, sobre isso, que é muito ampla, a gente não pode explorar aqui minuciosamente. O John Frame reconhece, ainda assim, é uma analogia precária. Por quê? Por uma razão muito simples, nós não temos condições de explicar cabalmente como se dá essa relação. Tá? De Deus ordenar tudo aquilo que acontece no mundo e mesmo assim não ser aquele que comete pecado. Tá? E nós temos abundantes passagens na Escritura Sagrada que nos falam que Deus, ele é santo, puro, justo, ele não erra, ele não pratica o pecado, ele não comete pecado e assim sucessivamente. Tá? Olha, tem um comentário muito bom dessa passagem, pelo Chad van Dixhoorn,
esse guia de estudos da Confissão de Fé, que diz assim: certamente essas são águas profundas, e nós admitimos que teologicamente ficamos só na superfície. Tá? Esse é o nível em que nós estamos. Ah, pastor, me explica aí, isso não entra na minha cabeça, logicamente. Não, a gente vai ficar na superfície. São águas muito profundas e densas. Olha só, Jesus disse a Pilatos que o governador não teria poder para crucificá-lo se do alto não lhe tivesse sido dado. Sabemos também, segundo a Escritura, que foi plano de Deus, do Deus Trino, enviar um Salvador que morreria em uma cruz. É plano de Deus. Isso não quer dizer, contudo, que Deus foi o autor do ato maligno de Pilatos. Tá? Plano de Deus enviar o seu filho para ser crucificado. Mas ele não é o autor, no sentido de ser o culpado da crucificação. Tá? Então é mais ou menos assim. Uma segunda objeção é que, se a concorrência é verdadeira, se a teoria dos concursos ela é verdadeira, então as causas secundárias não têm o menor valor. Então, se Deus ele é a causa primeira de tudo aquilo que acontece, ele ordenou que tudo acontecesse como há de acontecer, como acontece hoje, como aconteceu no passado, então qual é o nosso papel? Então, não tem valor nenhum a minha participação, a minha atuação. Se Deus sustenta o mundo, por que eu vou cuidar da criação? Se é Ele quem preserva. Então, eu não preciso me preocupar. Mais uma vez, esse é o grande ponto. A gente não consegue compreender como se dá isso. O que a gente sabe é que Deus é soberano. Deus é soberano, cuida de tudo, preserva, Ele governa, faz tudo concorrer à sua vontade, mas nós temos a nossa responsabilidade. A Escritura fala a todo tempo da nossa responsabilidade. E meus irmãos, isso é um problema que é um problema para nós. Os autores bíblicos não lidam com esse problema, eles não querem saber desse problema. Eles entendem que Deus é soberano e que eles têm responsabilidade. Paulo vai fazer isso. Filipenses capítulo 2, versículo 12, versículo 13, ao mesmo tempo, ali um do lado do outro, ele coloca esses problemas. Que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. No versículo seguinte ele diz que quem faz isso é o próprio Deus. Ora, como é que eu vou desenvolver, mas Deus é quem faz isso em mim? É aquilo que eu citei para vocês do James Parker na aula passada. O que acontece quando a gente relaciona soberania divina e responsabilidade humana? Qual é o resultado disso, segundo ele? É um esforço dependente de Deus. Ou seja, ele tenta unir soberania e responsabilidade. Eu me esforço, mas todo o meu esforço depende da ação de Deus. Caso contrário, todo o meu trabalho de nada valerá. Então essa ideia, as causas secundárias, elas não são desmerecidas, elas fazem parte do processo. Vejam, na citação do Frame, ele diz que Deus opera por meio delas como? Deus opera usando-as, com elas e por intermédio delas. Nelas, Deus então realiza a sua obra, o seu governo, a preservação e por aí vai. Tá? Então, esse é o ponto, tá? Para que nós entendamos aí mais claramente isso. Então, gente, olha só, para encerrar, o que a gente já viu? Eu encerrei a primeira aula dizendo: Deus governa todas as coisas. Ele está governando tudo. Segunda aula eu terminei dizendo que Deus está preservando tudo. Eu encerro essa aula dizendo que Deus está fazendo tudo concorrer para a realização dos seus propósitos. Citei o John Flavel, um pensador puritano,
na aula passada. Ele disse: a providência divina, o livro da providência divina, deve ser lido como a Bíblia na língua hebraica, de trás para frente. Ou seja, a gente não consegue, na maioria das vezes, discernir o propósito de Deus na maneira como Ele está governando, preservando e fazendo concorrer todas as coisas. Pode ser que no fim a gente entenda por que Deus está fazendo isso nesse momento, governando o mundo no micronível e no macronível dessa maneira. Pode ser que a gente entenda, né, daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o porquê de estarmos passando por essa pandemia hoje. Talvez a gente consiga compreender como Deus preservou o que tinha de ser preservado nesse cenário. Talvez a gente consiga compreender como foi então que a nossa vontade, a vontade dos estadistas, dos cientistas, das pessoas, tudo concorreu para que o plano de Deus fosse cumprido. Pode ser que não. Porque Ele não é obrigado a revelar os detalhes da maneira como Ele governa o mundo. Eu já falei para vocês da providência secreta de Deus. Algumas coisas Ele revela na sua palavra. Algumas coisas nós vamos discernir quando a providência dele se manifestar na história, porque está se manifestando o tempo todo, na preservação, na concorrência e no governo. Agora pode ser que não. E Ele não é obrigado a nos explicar o porquê fez as coisas assim ou assado. Tá? Então é isso, pessoal. Quero orar com vocês para a gente poder ir para o nosso tempo de perguntas e respostas, tá? Espero que você tenha compreendido aquilo que a gente tem para discutir hoje. Mas acima de tudo vamos orar, porque são águas profundas, tá? Teologicamente, de acordo com o Dix Horn, nós ficamos apenas na superfície. Então, a nossa postura deve ser uma postura de submissão à palavra, como os escritores bíblicos fizeram. Para eles não era um problema. Paulo, quando fala em Filipenses 2, 12 e 13 sobre a relação entre soberania, responsabilidade humana e soberania divina, ele não faz um tratado para nos explicar logicamente como isso funciona. Quando a gente olha para inúmeras outras passagens, Josué, por exemplo, em que Deus fala para o povo: olha, a terra eu já dei para vocês, só que vocês têm que ir lá para conquistar. Mas peraí, já deu ou vai depender da nossa conquista? Sabe, eles não questionam isso. Eles sabem que Deus é soberano, que as promessas vão se cumprir, mas eles sabem da participação que devem ter. Então, que o nosso coração seja submisso ao Deus soberano, que governa todas as coisas, preserva tudo e faz com que tudo se harmonize aos seus santos propósitos. Que a nossa vontade se harmonize à vontade do Senhor. Vamos orar então? Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse momento, por podermos estudar a Sua palavra mais uma vez, tratando de um tema tão importante para nós, Senhor, um tema que nos anima, um tema que nos desafia, um tema que chama cada um de nós à submissão à Sua palavra, ao governo do Senhor. Nós queremos, ó Deus, nos submeter, entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, preservando tudo aquilo que há de ser preservado e fazendo com que tudo, ó Deus, concorra para a concretização dos planos que o Senhor decretou desde antes da fundação do mundo. Nos abençoe nesse tempo, Senhor, traga refrigério, consolo para nós, ânimo para a sua igreja e nos faça entender, ó Deus, que tudo o Senhor está conduzindo para o bem daqueles que lhe amam. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do Júnior, obrigado pela vida de cada um que está nos acompanhando pela internet. Obrigado porque o Senhor nos tem sustentado, Pai, tem nos dado esperança e nos dado paciência para que tudo isso passe e nós possamos nos reunir novamente, ó Deus, no dia do Senhor, na sua casa, juntos,
aprendendo a sua palavra, adorando o seu santo nome, falando com o Senhor. Nos abençoe no restante desse dia, nos prepare para o culto dessa noite, nos anime, ó Deus, com a sua palavra ao longo de toda essa semana. Pedimos a sua bênção e o seu cuidado em nome de Cristo. Amém.